Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divino Amigo, presença de amor, de bondade em nossas vidas. Nos reunimos, Senhor, com muita alegria para o estudo do Teu Evangelho. Nos reunimos, Senhor, e nos sentimos abençoados com a oportunidade deste encontro, quando recebemos em nossos lares a visita querida e carinhosa destes seres de luz, destes amigos queridos, que nos vêm da espiritualidade maior, trazendo-nos paz, envolvendo-nos com carinho, trazendo-nos luz, paz e esperança. Que alegria, Senhor, sentimos. Que honra, Mestre, tê-lo como nosso Senhor, nosso Mestre querido, o Mestre que nos ensina, que nos mostra o caminho, o Mestre que nos aponta os erros. Por isso pedimos, Senhor, que nos ajude a olharmos para nós mesmos, a vermos em nós o que devemos mudar. Mostra-nos, Senhor, o que temos ainda que te entristece. Ensina-nos, Mestre, o amor, a bondade. Que a tua luz, Mestres, possa guiar nossos passos neste mundo. Que a tua força possa fortalecer nossas vidas. Que possamos olhar para tudo em torno de nós com mais sabedoria. Ajuda-nos, Mestre, a aproveitarmos desta vida para crescermos e melhorar. Abençoe-nos, Senhor, com saúde, com paz. Ilumine nossos lares, nossos familiares. Envolva todos aqueles que temos em nosso pensamento, em nosso coração. Cada um receba as bênçãos do mais alto. Os nossos irmãos desencarnados que nestes momentos se aproximam possam conosco comungar nestes momentos de aprendizado e de luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença. É o nosso Evangelho no Lar. Vamos colocar o texto. Esse aqui. Então, nosso Evangelho. Vamos fazer então a leitura. Ana Célia, você poderia fazer a leitura do primeiro texto, por favor? Teste difícil. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, à vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes,
Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Muito obrigada, Ana. Teste difícil. A história, aliás, autêntica, se desenrolou na fase terminal de um bazar de caridade, promovido por uma instituição espírita com finalidade assistencial. A festa desdobrava-se ao ar livre, num pedaço de campo cedido por família ligada ao grupo, que se esforçava no máximo de atividade em benefício da promoção. A reunião alcançava o fim da alegria que reinava em todos os corações, quando uma jovem primorosamente vestida foi convidada a comparecer no palco improvisado para comentar o empreendimento. Muita gente, música de câmara, ambiente de paz e meditação. A oradora apresentou-se com esmero. Exibia vários brilhantes raros nos brincos, na pulseira e em outros enfeites a lhe adereçarem o fino vestido azul. Usando expressões fascinantes, a comentarista explanou com segurança sobre a caridade, enfatizando o imperativo do amor ao próximo por fator de harmonia entre os homens. Depois da famosa locução, a palavra livre foi concedida a todos os presentes que desejassem complementar as ideias que a jovem expendera. Alguns minutos de silêncio e logo após um homem ainda moço pediu permissão para externar-se e, sendo atendido, dirigiu-se particularmente à oradora que havia suscitado grande empolgação no público e falou com sarcasmo: Moça, você pregou a caridade a nós todos, os seus ouvintes, e mostrou a excelência dessa virtude. Mas a sua apresentação é um contrassenso. Sou auxiliar de serviço em uma joalheria e sei que você está usando brilhantes autênticos. Isso não lhe dói no coração? Falar com tanta beleza sobre a caridade e parecer uma vitrine de joias exaltando a beneficência? A comentarista não se deu por molestada e respondeu graciosamente: O senhor não me conhece, já fui pior, muito pior. Meu pai é negociante de pedras classificadas em alto preço e a minha apresentação de hoje chega a ser humilde, porquanto em muitas ocasiões apareci em público ostentando brilhantes considerados os mais caros. A doutrina espírita é que está garantindo a minha renovação. Estou deixando o uso de joias aos poucos até que não me veja atraída por elas. Penso que muito em breve estarei mais comedida em meus contatos com os amigos que me ouvem.
Destacaram-se aplausos em geral, e os companheiros foram festejar o êxito da iniciativa na residência de um dos irmãos de Ideal, não longe da instituição. A jovem oradora, dirigindo o próprio carro, chegou em casa, na cidade grande, lá pelas 11 da noite. Guardou o veículo convenientemente e voltou ao jardim que precedia a entrada da mansão. Preparava-se para girar a chave da porta que lhe daria acesso à intimidade doméstica, quando um homem mascarado abeirou-se dela e intimou-a a lhe entregar todas as joias em uso. Muito calma, a oradora da tarde começou a desatachar os próprios brincos de modo a entregá-los ao assaltante, quando um guarda armado de revólver apareceu na cena e, com a melhor presença de espírito, ela disse ao mascarado: Alfredo, retire o seu disfarce. O policial pode pensar que estamos agindo seriamente. O assaltante, colhido de surpresa diante da arma que o recém-chegado lhe apontava, desfez-se da máscara e a moça reconheceu nele o mesmo homem que lhe havia reprovado o uso dos brilhantes. No entanto, com invejável serenidade, explicou ao policial: O senhor, por obséquio, nos desculpe. Estamos, o meu primo e eu, ensaiando uma cena de comédia em que ele faz o papel de lobo mau. Desejo, porém, esclarecer ao senhor que este meu primo atirou-se a tamanhas dívidas de jogo que estou oferecendo a ele as minhas joias que lhe darão a cobertura necessária. E à frente do guarda, espantado, entregou ao assaltante todas as suas joias do momento, uma por uma, e lhe falou em tom significativo: Veja, primo, estes brilhantes são seus, como se pertencessem a uma festa da caridade. O guarda, boquiaberto, acompanhava toda a cena e o assaltante se retirou de carro, lançando àquela jovem corajosa e digna um inesquecível olhar, qual se estivesse falando a ela através dos olhos, que jamais esqueceria aquela inesperada lição. Do livro Fotos da Vida, Espírito Augusto César, psicografia de Chico Xavier. Muito bom, muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Ana Célia, muito obrigado a todos. Nós temos na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma mensagem recebida na Cracóvia, né? Isso mostra que Allan Kardec realmente recebia mensagens da Europa toda e sabia selecioná-las muito bem, porque esta primeira mensagem, né, ela é belíssima e ela tem um tom maravilhoso, né? Porque nos convida a uma reflexão sobre o que é realmente essencial. E nós, muitas vezes, temos dificuldade para entender isso, né? Parece simples, mas não é. E eu fiquei pensando em como eu poderia, né, explicar para mim mesmo, né? O, e o que me veio foi mais ou menos o seguinte: imaginemos que nós, né, vamos viver um tempo debaixo d'água e nós colocamos, né, escafandros, roupas de mergulho, né, e descemos, né, mergulhamos para irmos lá 50 metros, né, abaixo do nível do mar, passar um tempo. E nós, se tivéssemos chegado ali muito pequenininhos, né, iríamos com um escafandro que cresce conosco, e nós iríamos nos habituando de tal maneira a ele que, num certo momento, né, nós começaríamos a esquecer que há uma diferença entre o escafandro e aquele que o veste. E nós começamos a considerá-lo realmente muito importante, porque tem uma mangueirinha lá em algum lugar, né? E nós apertamos a mangueirinha e de repente nós sufocamos,
E nós dizemos, nossa, né, eu não posso brincar com este instrumento, porque ele é muito precioso. Sem ele eu não posso ficar aqui debaixo d'água. Só que nós esquecemos, por alguma razão, que há um mundo lá fora, né? Que nós viemos de algum lugar e estamos ali provisoriamente. Então, me ocorreu que esta seria uma forma, né, de refletir sobre isso, porque nós nos habituamos realmente ao nosso escafandro e ele passa a ser realmente o centro da nossa vida, dos nossos cuidados, das nossas preocupações, né? Então, nós o polimos, e claro, ele é importante, enquanto eu quiser ficar debaixo d'água, eu preciso cuidar dele, né? Porque eu tenho que passar uma temporada, né, debaixo d'água. Então, quando nós viemos para a encarnação, nós chegamos aqui muito pequeninos. Vestimos um escafandro e ele é muito, né, é uma roupa muito inteligente, porque ela cresce, né, ela se desenvolve. E nós nos identificamos com essa roupa, porque nós a usamos sempre. O tempo todo ela está conosco, né? E quando ela falha um pouquinho, nós nos desesperamos, porque nós percebemos o quão importante ela é, mas nós esquecemos, né, do mundo do qual nós viemos. Nós esquecemos o momento em que entramos na água, né? Então, é esse o chamado desse espírito protetor, né, que escreveu de maneira tão bela, dizendo: me espanta quanto vocês cuidam, né, do escafandro, quanto tempo vocês trabalham para alimentá-lo, para cuidá-lo, né? E porque ele passa a ser realmente a nossa vida. E a doutrina, ela vem nos mostrar, né, que nós viemos passar esse tempo debaixo d'água para procurar algumas pérolas. E estas pérolas são as pérolas do trabalho, do esforço, né, das virtudes. E nós muitas vezes esquecemos, né? Nós nos encantamos com o mundo, né, subaquático e com o nosso corpo e nos assustamos porque ele tem muitas necessidades e precisa ser preservado. E isso passa a ser o centro da nossa vida. Então, este Espírito diz: não esqueçam, né? Que o objetivo da vinda de vocês a este mundo é a melhora de quem usa a roupa, não da roupa. Mas você está trabalhando para melhorar a roupa, né? Você esqueceu quem usa a roupa. E nós esquecemos, né? O corpo é uma roupa, é um escafandro. Ele é necessário, mas ele não é eterno, né? O ser que o veste é eterno, né? E nós passamos, né, por um certo sufoco quando ele começa a falhar, né? E aí nós temos que abandoná-lo e ir subindo, né? E naqueles dezenas de metros que nos separam, né, da atmosfera, nós achamos que tudo acabou, né? Até que nós abrimos, né, os olhos e estamos num lugar que havíamos esquecido. Então, é muito pertinente esta mensagem, né, deste espírito protetor, porque ela é realmente um convite, né? E a de Augusto César, que foi um jovem que perdeu o escafandro muito cedo, né? Na verdade, se não me falha a memória, inclusive num evento, né, de afogamento, é, e aí literalmente, né, ele perdeu o escafandro. É, Ele fala escafandro, acho tão estranho. é a roupa, né? O corpo. O corpo, mas é um escafandro, porque eu quero fixar essa ideia, né? Que a gente fixe a ideia de que nós nos identificamos com a roupa, né? E o que a doutrina espírita vem dizer, você não é a roupa, acorda, né? Você usa essa roupa de uma maneira tão intensa, porque você não pode tirar a roupa, né, quando está a 50 metros abaixo do nível do mar.
Você está lá nas profundezas, você não pode tirar a roupa, porque senão você não consegue sobreviver naquele meio, né? Então nós nos apavoramos com a morte, nós nos apavoramos com a necessidade de cuidar dessa roupa, mas ela é só uma roupa, né? Então, eu acho que essa imagem nos fala muito, né? Porque nós esquecemos, né? Quem está usando a roupa. Então, o convite, me parece, né, um dos centrais dessa mensagem, né, é esse. E o outro é o que nos lembra Augusto César, né, dizendo: não esqueça, né, que você veio para buscar esses tesouros, para buscar essa melhora, né, e essa melhora, ela é progressiva, ela leva tempo, né, ela não se faz de um dia para o outro. Então, eu vou, né, paro por aqui, porque a gente tem muitos aspectos, né, que podem ser explorados e com certeza nós poderemos tocar em vários desses aspectos. Então, Alexandre, Boa noite, gente. Gostei muito da analogia do escafandro, porque e é uma coisa extremamente pesada, acho que chega quase a 100 quilos, né? Fica mais leve debaixo d'água, mas até entrar na água e é difícil se movimentar lá. Então, gostei muito, porque às vezes a gente acha que nossa vida é o escafandro, né? E não é o escafandro. E pensei muito nessa questão do trabalho, né? Que texto atual, né? Continua atual, né? É, ele fala de trabalhos penosos, né? E existem trabalhos que são penosos e outros que se tornam penosos porque a gente está fazendo uma coisa que não gosta, né? Uma coisa sem paixão, sem amor, às vezes sem talento, sem uma coisa que a gente faz por status ou por dinheiro, né? E acaba se tornando um trabalho penoso, né? E a gente gasta muita energia porque a gente às vezes não gosta do que está fazendo, né? Tá fazendo por uma outra questão, talvez às vezes financeira, e a gente vai entristecendo, né? Eu passei isso em alguns trabalhos meus, e a gente vai entristecendo, e às vezes a gente fica doente, né? Crise de ansiedade, depressão, e, e geralmente são trabalhos que demandam muita energia, né? Muito esforço, e que exigem quase que uma exclusividade, e a gente perde tempo, né? Tempo precioso com a família, que devia estar com a família, que poderia estar com a família, com os filhos, né? E a gente sempre tem na cabeça, não, mas isso é por eles, né? É, é claro que tem um momento da vida que a gente tem que trabalhar forte e tem que buscar nosso lugar, né? Mas hoje eu vejo algumas coisas eram exageradas, né? Sábados, domingos que eu trabalhava. Trabalhei muitos anos na publicidade, 25 anos na publicidade, e é uma coisa que esgota muito, porque você sempre está em busca de uma ideia melhor. Você acha que na próxima pá de areia que você vai tirar lá vai vir uma pepita de ouro. Então você acorda de madrugada pensando, né? E quanto tempo, assim, quanta energia, né? Então eu usava tanta energia lá que a gente não tem energia, era tão demandante o trabalho que a gente não tem energia para buscar nada quase fora, né? Quanto mais coisas espirituais. E a gente acaba dando pouca importância a esse aperfeiçoamento moral que a gente devia tá buscando, né? A gente inverte tudo, né? Enquanto o espírito devia dirigir o corpo, a gente faz o corpo dirigir o espírito, né? E a gente acaba subvertendo isso, né? Então, enquanto o espírito deveria dirigir o corpo e utilizar a vida material como um instrumento de evolução, muitas vezes a gente está fazendo o contrário, né? Colocando corpo, dinheiro, trabalho, status e faz o espírito servir o corpo, né? Ao contrário. E, bom, isso acaba um caminho de tristeza, né? Infelicidade, e sempre fica aquele buraco no coração, né? Que a gente sente que está faltando alguma coisa, sente que está no caminho errado, muitas vezes não sabe o que é,
mas sente insatisfação, né? Sente tristeza, sente. Como o texto disse, Então, né? Como se o espírito ficasse escravo do corpo, né? sempre falo para o meu filho, faça alguma coisa que obviamente dê um retorno financeiro, mas faça algo que você goste. E realmente goste para fazer com amor, porque sua vida vai ser mais prazerosa, vai ser mais fácil. E de preferência algo que você possa de alguma forma ajudar alguém. Acho que a gente sempre pode ajudar alguém, né, na verdade. Mesmo que seja um trabalho árduo, um trabalho extremamente material, mesmo as pessoas ao redor, né? Mas isso só vem se a gente estiver bem com a gente mesmo, se a gente estiver fazendo com prazer. Senão a gente não é capaz nem de olhar para o lado, nem de interpretar nada de bom dentro dessas coisas, né? É um pouco isso. Eu pensei muito no trabalho, quando ele falou no trabalho penoso. Fiquei muito nisso, assim, porque eu passei muito tempo no trabalho penoso, né? É, que me dava um retorno financeiro excelente, e mais um retorno emocional e espiritual quase que torturante, né? É isso. Obrigado. Tá bom, obrigado, Alexandre. Luciana? Estão me ouvindo? Boa noite. Os dois textos são excelentes, né? E o primeiro, para complementar um pouco o que já foi dito, o nosso corpo, ele toma extremamente o nosso tempo, né? Se a gente for pensar, a gente dorme 6 a 8 horas por noite, a gente tem que se alimentar, a gente tem que fazer higiene pessoal, a gente tem que trabalhar para sustentar o corpo, para sustentar as necessidades, né, físicas de ter uma casa e de se vestir, e tudo. Então, é uma grande porcentagem do nosso tempo que a gente passa para isso, né, para o nosso corpo, para a nossa vida material. E, e todas essas lições do Espiritismo, elas vêm nos lembrar, né, que isso é passageiro, né? E nós, é óbvio que nós temos que cuidar bem do nosso corpo, a gente tem a obrigação de se alimentar bem, de fazer coisas com segurança, né? Isso é óbvio. Mas o quão é importante e quão é importante de se preparar, né? Porque amanhã a gente pode realmente perder o nosso escafandro e não estar preparado, né? Como a gente já viu em muitos casos de livros que a gente estuda, de casos de irmãos que chegam no plano espiritual e não têm a mínima ideia que desencarnaram, né? E provavelmente aconteceu com a gente muitas vezes também. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui estudando, né, de fazer os estudos, de refletir sobre isso e de tirar, assim, um tempo, né, na semana para fazer para cuidar também do corpo espiritual, né, para cuidar da nossa evolução. Isso é de extrema importância e eu acho que esse estudo ele vem lembrar a gente assim o quanto é importante realmente e que a gente não pode jamais deixar isso, né, passar. E o segundo texto é meio que um tapa com luva de pelica, né, que eles falam que quantas vezes, né, a gente já fez isso, de julgar o outro pela aparência, né, de julgar o outro pelo que está vestindo, pelo que está fazendo, e a gente não sabe nem uma partezinha da história do outro, né? E muitas vezes a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, né? Então, como é importante lembrar disso, né? Porque a gente, eu vejo assim, né, no meu caso, com o estudo do espiritismo, há alguns anos já, eu tenho me policiado muito, né, com essa coisa do julgamento, porque às vezes a gente não verbaliza para outras pessoas, mas a gente pensa, né? A gente está sozinho, a gente vê uma pessoa, a gente tem um pensamento que de repente você fala, mas espera aí, né? Eu nem sei se isso é verdade, né? Por que que eu estou julgando, né? Então, é uma reflexão também para a gente levar e pensar aí durante a semana, porque a gente vai se melhorando, mas é difícil, né? É difícil não julgar, é difícil olhar uma situação, uma pessoa, e acho que a gente tem que tentar, ao olhar os irmãos com mais
com mais caridade, né? E pensar que eles podem estar passando por uma situação que a gente não tem a mínima ideia, né? É isso, obrigada. Obrigado, Lu. Giovana, depois Yuri. Este benfeitor, no primeiro texto, né, no texto do Evangelho, ele fala, né, que quando ele considera a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, né, que é o que vai para toda a eternidade. Ele diz que dolorosamente, eu fiquei pensando, né, quantos benfeitores devem olhar para a gente, né, com esse olhar doloroso, né, porque a gente não entende, né, a gente não entende quanto tempo leva para a gente entender os verdadeiros propósitos da nossa vida. É lógico que para que nós tenhamos e cumpramos com os nossos, com esses propósitos, né, para que a gente tenha e consiga o que viemos buscar no mundo, nós precisamos do corpo. Não temos como progredir, não temos como trabalhar, não temos como servir, como aprender, se não tivermos o corpo. O corpo, ele é necessário para nos manter no mundo, né? Quando a gente vai para o fundo do mar, nós precisamos do equipamento. E o corpo é o nosso equipamento. Ele é o que nós precisamos para estar, e para estarmos bem aqui, é preciso que cuidemos do corpo. Então, é essencial cuidarmos do corpo, mas é imprescindível cuidarmos da alma, né? Porque o corpo nos serve para cuidar da alma. Mas o que acontece é que, para satisfazer o corpo, nós nos esquecemos da alma. É aí que está o problema. Nós nos esquecemos que somos um espírito, porque tudo o que fazemos é para satisfazer o corpo. Então, é cuidar do corpo que exige, e a gente precisa realmente cuidar, porque sentir dor não é fácil, né? Ter um problema de saúde não é fácil, então nós precisamos cuidar para evitarmos todos os problemas possíveis, então, para envelhecermos bem, para envelhecermos com saúde, né? Saudáveis, para podermos trabalhar. E para podermos aproveitar dessa experiência, porque aproveitar da experiência doentes também é muito difícil. Então, o corpo exige, mas nós não podemos, que com essas exigências, nós não podemos nos esquecer do principal, que é o espírito, é o aprendizado do espírito, né? Então, eu não me lembro qual é o benfeitor, não sei se o César vai poder, se ele se lembra, mas um benfeitor diz, assim, cuide do corpo, cuide do espírito como se fosse morrer hoje e cuide do corpo como se fosse morrer daqui 200 anos. Então, não, né, não anula o outro, porque nós precisamos, como para que a gente aproveite, né, a nossa estadia no mundo, é preciso cuidarmos do corpo, mas o tempo para cuidarmos da nossa alma precisa existir. E quantos estão, né, reservando esse tempo para cuidar da alma? E ele diz no texto, né, como a Lê destacou, quanto se trabalha, né, para ter e para ter, para fazer, para usufruir das coisas que o mundo oferece, porque o dinheiro nesse mundo, né, é ainda o combustível. Então, é uma luta, é uma busca pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. O trabalho é feito para que se mantenha tudo isso. E quando o trabalho, né, o corpo deveria estar sendo usado para que as virtudes se desenvolvam, né, para que nós sublimemos o amor, sublimemos os sentimentos nobres, né? Então, é o uso do corpo que nós temos feito errado, né? Do uso do corpo, porque o corpo precisa, sim, ser cuidado, com muito amor, com muito carinho, porque é bênção, né? É uma bênção de Deus que temos para podermos, né, aprender, para que façamos, né, o que viemos fazer no mundo.
mas que ele seja usado para que a nossa alma se enobreça, para que o nosso espírito cresça, para que nós nos transformemos, né? Então, o corpo, ele é, sim, um instrumento de transformação moral. E é isso que vamos levar conosco, porque no final, né, o nosso corpo vai ficar, o escafandro vai ficar, né? Então, o que levamos conosco é o que nós adquirirmos através do corpo que nos permite ficar no mundo. Obrigado, Giovana. Yuri? Eu estava pensando assim nessa necessidade do trabalho, não neste mundo, porque eu falei com vocês ultimamente de como tem sido difícil para mim esse meu trabalho presente, não, que tem muito tempo e assim, mesmo hoje falamos no estudo da manhã, também duas pessoas falaram assim a mesma ideia de como o mundo nos absorve, não, com tudo isto, mas acho que é uma questão assim de equilíbrio, de discernimento, porque ou seja, a gente não sei como dizer, que não significa que a gente deve sentir-se culpável por querer progressar economicamente, não? Porque o espiritismo nunca condena o trabalho, não condena a prosperidade tampouco, não? Mesmo no livro dos Espíritos nos fala da lei do trabalho, de como o trabalho uma lei natural e como o trabalho está ligado, não, a nosso desenvolvimento como seres humanos, não? Mas acho que o que o texto nos fala de certa forma é que nos, não sei, nos invita, acho que a um convite como a distinguir, não, entre o que é o trabalho, o que é o sacrifício e que é obsessão, não, com o trabalho, não, porque assim acho que trabalhar para viver dignamente é uma necessidade. Não sei se estou errada com isso, mas esforçar-nos, não, é legítimo, não, mas acho que é como fazer essa diferença entre quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, porque muitas vezes transformamos esses desejos em necessidade. Então, era assim como que, não sei, acho que é identificar, não, que se estamos perdendo a prioridade, porque é isso, não? Se vocês falaram do corpo, e de certa forma, não sei se estou errada, César, mas de certa forma a gente tem que identificar-se com o corpo, porque necesitamos preservá-lo, não? Mas tem uma certa medida, porque se a gente não se identifica com o corpo, faríamos, morreríamos muito fácil, não? Não faríamos esforço por preservá-lo, mas no sé, es como ese equilibrio entre uno y el otro, mas también tendo sempre en mente esta prioridad, ¿no? Entonces, es como que é legítimo querer progressar, mas aonde começa a esclavitude? Então, é isso, não? Não sei se... Obrigada. Bom, obrigado, Yuri. Júlia? Com esse texto, eu lembrei só de uma passagem curta de um livro de Emmanuel, que era de uma das vidas passadas dele, que ele falava quando ele encontrou com Jesus uma vez, e ele disse que tudo que ele tinha podia se reduzir a pó em um segundo, e foi quando ele, numa encarnação passada, morreu, por causa que teve aquele vulcão que entrou em erupção. Então, no fim das contas, é tudo passageiro e a gente esquece isso muitas vezes, que é uma coisa que é para a gente poder evoluir espiritualmente, que está lá para nos servir como um instrumento e não aquilo que é principal, né? Que Jesus fala, né, sempre que o reino dele não é deste mundo. Isso, mais ou menos, sim. Obrigado, Júlia. Nós não, não há, né? Por exemplo, imaginemos, façamos uma outra imagem, né? Vai, você
ou usemos a mesma, né? Nós mergulhamos para quê? Né? Viemos às profundezas da carne buscar o quê? Né? E é este o problema, porque nós precisamos realmente, né, como a Giovana bem lembrou, nós precisamos preservar o corpo, porque ele é um instrumento do trabalho que viemos fazer aqui. O problema é que nós esquecemos o trabalho que viemos fazer aqui. Então, nós passamos a cuidar do corpo como se este fosse o propósito da nossa estadia aqui. É só esse problema, né? Nós somos obrigados a cuidar do corpo, porque senão nós não poderíamos usar a nossa estadia aqui. E é como se a pessoa que nos alugou aquela roupa dissesse: olha, essa roupa é muito cara. Eu não sei, não é fácil conseguir essa roupa, né? Eu estou te oferecendo essa oportunidade para você ir às profundezas. Agora, quando você chegar lá, vai haver muita distração. E você vai esquecer que foi buscar pérolas. E você vai começar a ficar tão preocupado com o instrumento que você vai querer abrigá-lo numa casa confortável, que você vai querer dar a ele uma manutenção permanente, que você vai querer fazer reparos, né? Plásticos nele para que ele fique sempre eficiente, mas você não está indo buscar pérolas. Você esqueceu? Não, não, mas é muito difícil essas pérolas. Enquanto isso, eu vou vivendo. Né? Então, passa a ser o centro da nossa vida cuidar do instrumento que deveria nos servir para uma finalidade que nós esquecemos. Então, essa história do Augusto César, né, ele nos mostra, né, a moça diz: você não me conhece, né, eu já fui muito pior. Né? Então, eu vestia o meu escafandro, eu andava cheia de penduricalho, né? De joia por tudo, de maquiagem, né? Meu instrumento, a minha roupa era caríssima. Eu investia muito em ter uma roupa bonita, uma aparência, né? Mas agora não é tanto, né? Você não me conhece, você não faz ideia de quanto eu já deixei, né? Mas eu ainda gosto muito dessa, né, de cuidar desse instrumento. Mas ela prova para ele, né, que ela já havia superado muito, porque ela poderia, né, estar tão apegada àquelas joias que ela poderia dizer ao policial: não, ele está tentando me roubar, realmente, né? Leve-o para a prisão. E ela toma aquela atitude que toma o padre, né, que eu agora não vou me lembrar o nome, mas quando Jean Valjean, o personagem dos Miseráveis, sai da prisão, né, ele é recebido na casa de um padre. E a moça que trabalhava para o padre, a senhora, né, era uma senhora de idade já, ela diz: mas você vai louco, né? Esse homem estava na prisão, você vai acolhê-lo na nossa casa, dar comida. E esse padre é um cristão verdadeiro, né? É alguém que já não está mais cuidando do instrumento, da roupa, ele está cuidando, né, de buscar pérolas. E à noite, né, no meio da noite, o Jean Valjean se levanta, pega os castiçais, as coisas de prata e rouba tudo, vai embora, né? E no meio do caminho a polícia o pega e volta com ele para a casa do padre, porque reconhece, né, os objetos religiosos. E aí o padre diz: mas você é um tonto, hein? Você esqueceu esse e esse, né? Eu tinha te dado e você esqueceu esses dois, né? E aí o Jean Valjean, né, muda a vida dele, porque ele foi maltratado a vida inteira. Foi preso injustamente porque tinha roubado um pão. Passou 10 anos na prisão porque tinha roubado um pão. E a bondade daquele homem muda a vida dele, né? Então, essa atitude da moça ela não foi só buscar pérolas para ela, né? Ela lembrou aquele rapaz,
né, que o objetivo da vida dele, né, não eram aquelas joias, mas outras joias. Então, ela está lembrando, né? Ela diz, o Espiritismo está me lembrando o que é que eu vim fazer aqui. Né? Eu tenho, lógico que nós temos que cuidar do corpo, pelo amor de Deus, né? É um instrumento caríssimo. Foi emprestado ainda por cima, né? Porque a gente cuida como se fosse nosso. Não é nosso, E né? como se a gente fosse viver nele por 300 anos, né? E não é nosso, é emprestado. E nós não sabemos a hora que vai terminar o empréstimo, né? O cobrador do empréstimo pode chegar a qualquer momento. Não, 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 não faz isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu emprestei, é emprestado, você não entendeu, é meu. Você tem que devolver, entendeu? E acabou. Agora, você usou esse tempo para procurar joias, né? Procurar as virtudes, ou você passou o tempo cuidando, né, do instrumento e esqueceu isso? Então, é muito sutil isso, né? Porque é não esquecer o centro né? Sim, né? Como a Yuri disse, e passo a palavra, o Espiritismo, né? A lei do trabalho, a lei do progresso, o crescimento, nós devemos sim, né? E as pessoas que geram riquezas no mundo, as pessoas que produzem, são importantíssimas. Nós não temos absolutamente nada. O ideal seria que todo mundo prosperasse e vivêssemos uma vida confortável, né? Não há miséria na casa de Deus, só há na nossa miséria moral, né? Que pensa que nós devemos ter toda a riqueza e os outros não, né? Então, é justamente o contrário. Se nós fôssemos cristãos, o trabalho seria, né, valorizado, honrado, e todos nós, Compartilhado, né, né? valorizaríamos o trabalho e o esforço, né, dignamente. Mas, infelizmente, achamos que temos que explorar os outros, né, e para que nós possamos ser ricos. Não, né? O Espiritismo diz que se entendermos o sentido de tudo isso, né, nós faremos a coisa certa. Mas, às vezes nós esquecemos, né? É muito sutil e nós achamos que somos donos do equipamento e esquecemos a finalidade dele, né? E esquecemos por que estamos usando ou estamos usando, né? E aí passa o tempo, o dono da roupa vem cobrar, né, a devolução e aí nós falamos, ah, não dá para eu ficar mais um pouquinho, agora eu vou, não, agora é tarde, né? Acabou. Alexandre, Adriana? Boa noite, pessoal. Tem tanta coisa interessante, né, nesses textos, meu Deus do céu, tem vários pontos aí. A primeira coisa, essa questão da gente esquecer da nossa evolução moral e dar muito mais importância, né, para o que a grande maioria, né, da humanidade faz hoje, né, é uma minoria que se preocupa, né, com essa evolução moral, que vai, estuda e tenta fazer essa renovação que a gente está tentando lutar, tentando fazer com tanto esforço, né? Mas, e como é lento, né? Como o César disse, né? A segunda história mostra. Né, quem vê às vezes a pessoa fala assim, nossa, que nem vou falar de mim, nossa, como a Adriana é orgulhosa, né? Mas, gente do céu, quem me viu há uns anos atrás, Senhor, meu orgulho hoje é tão pequeno perto do que era antes. Quer dizer, ainda é grande, mas é bem menor, né? Então, assim, é uma luta, né? Uma luta constante, uma luta sem fim, né? É duro, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, mas a gente vai trabalhando na gente mesmo, né? Até hoje a gente estava estudando, né, com os nossos filhos e a gente estava justamente discutindo isso, né? Que a gente está estudando o livro Os Mensageiros e estava falando naquela parte do livro que estava falando dos médiums que fracassam, porque eles esquecem, eles nascem, eles se preparam lá para nascerem com propósito, né, da mediunidade, do trabalho, da doutrinação e tudo, e eles acabam se perdendo, exatamente se perdendo na vida material, nas paixões da vida e tudo.
Então, isso é muito importante. É uma coisa extremamente séria, porque, como disse, o corpo, o escafandro vai ficar, né? A Giovana disse isso, e o que vai sobrar é só o nosso espírito, o nosso perispírito, a nossa vida, o mais importante, né? Então, é a nossa evolução moral. E aí, pensando nisso, em relação ao trabalho, que aí o Alexandre estava falando, um trabalho penoso, e ele mudou de profissão. A gente chegou num ponto, eu e ele, que a gente tinha muita assim, a gente já estava infeliz profissionalmente, os dois, né? Dos dois, assim, com bastante, né, aquela coisa e tudo, tá? Questionamentos, né? E o Sobre o Alexandre, senso da vida, assim, sobre... o Alexandre decidiu mudar de profissão. Eu continuei na mesma profissão. Mas hoje nós dois podemos dizer que somos, dentro do possível, somos felizes profissionalmente. Mas um mudou, o outro continuou, né? Então, assim, são caminhos diferentes, cada pessoa escolhe. Sua postura dentro do seu Então, trabalho. aí que tá. O Alexandre também mudou a postura dele. Ele mudou de trabalho, mas ele mudou a postura. Não é só o mudar de trabalho, mas é o entender que a forma como você faz o teu trabalho vai te trazer mais felicidade. Porque se você vai no teu trabalho com o intuito de eu quero ser o melhor, eu tenho que ser valorizado porque eu sou bom, eu sou aquilo, eu preciso de dinheiro, aí você vai ser infeliz. Porque, gente, todo mundo é substituível, né? Pelo amor de Deus. Não é verdade? Se você sair do teu emprego hoje, vão achar outra pessoa para colocar no teu lugar facinho, e a pessoa às vezes vai ser até melhor que você. Agora, o negócio é o seguinte, como que você vai fazer o teu trabalho, né? Qual é o propósito de estar ali? O que que você tem que fazer ali? Né? Eu trabalho na saúde, o Alexandre hoje é assistente social, ele também trabalha com pessoas, ajudando as pessoas ali, tentando encontrar soluções para as pessoas viverem melhor. Então, assim, como é que você vai ver? Você vai ver aquilo como um fardo? Eu vou ver meu paciente como um fardo pesado? Né? Mesmo aquele paciente difícil, tem gente difícil, tem gente fácil. Então, assim, a forma como você vai enxergar as pessoas, como você vai enxergar o teu trabalho, como você vai se dedicar a ele, é diferente, né? Então, é a questão, por exemplo, a Giovanna e o César são professores. Imagina se eles olham aqueles alunos que têm mais dificuldade como um fardo pesado, né? E não vão ter paciência para poder, sabe, ir lá com calma, explicar, tentar mostrar para o aluno que. Então, é a forma como o trabalho é feito. Então, é isso, é Mas difícil, essa visão é o espiritismo que é capaz de nos dar. né? Exatamente. E não é só no trabalho. Eu pensei também na questão familiar, né? Tem gente que às vezes vê um filho como um fardo. Tem gente que vê um idoso, o pai e a mãe que estão doentes, como um fardo, né? Então, se a gente não fizer aquilo com amor e com carinho, né, pensando no outro, eu acho que a grande coisa é a renúncia. Né? Eu falo, hoje eu chego no meu trabalho, 7:30 da manhã, eu começo, quando eu vejo, meu dia já acabou. Eu falo, nossa, já acabou, já estou voltando para casa, porque eu tentei fazer aquilo com amor, com dedicação. Então, aí você não se torna um fardo. Sempre a gente consegue, né? Não, não, nem sempre, né? Às vezes, né, sei lá. Mas é isso. Desculpa se eu falei muito, mas eu tentei organizar aqui as minhas ideias. Bom, obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Há dois aspectos, né? Vocês enfocaram esse do trabalho que é obrigatório, né? Que nós temos, claro, né? Às vezes fazemos algo que gostamos mais, às vezes algo que gostamos menos, né? E há um outro aspecto, né? Porque assim, o mundo é como está na Gênese, na Gênese, né? No livro do Gênesis. Quando Adão e Eva saem, né? São expulsos do paraíso, o anjo diz para eles, né? Agora se virem, né? Vocês vão camelar e trabalhar e vão ganhar a vida com o suor do rosto, né? Do vosso trabalho.
E nós sabemos que a vida neste mundo, né, ela tem essas exigências. E esse é um lado. Aí tem um outro lado, né, que é quando nós nos colocamos numa, num trabalho penoso, porque nós juntamos, né, adicionamos elementos que são só para responder a excessos, a confortos exagerados. Uma coisa é você lutar para ter conforto, melhorar a vida, oferecer o melhor à família, é muito legítimo, né? Mas nós vemos pessoas que vivem vidas penosas mesmo sendo ricos, né? A pessoa está sempre preocupada, O que quer ter sempre, mais? né? Alguém comentou, né? Não lembro quem foi, né? Acho que foi o Alexandre que falou do tempo da família, né? A pessoa não tem tempo para a família, a pessoa não tem tempo para nada, a pessoa não tem tempo para cuidar do espiritual. E não porque eu estou negociando, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu lembro de um caso, né, de um senhor que teve uma parada cardíaca, né? Naquela época que as bolsas de valores ainda eram em presença, né? Presencial em Nova York, ficava aquela gritaria, aquela coisa, né? E ele teve um ataque cardíaco naquela semana, não estava na bolsa, né? Mas por causa da tensão nervosa que vinha do trabalho dele, e ele teve a chance, né? A sorte de ter uma experiência de morte, né? De quase morte, né? De morte iminente e se viu do outro lado, né, encontrou familiares, encontrou um amigo, né, que disse, não, não é tua hora, mas, né, pense bem no que você está fazendo, né? E ele volta, né, ele é ressuscitado, e depois disso ele fala, não, acabou, né, eu não vou fazer minha vida, por que que eu estou fazendo isso? Né? Eu já tenho mais até do que o suficiente, por que que eu estou fazendo isso? Né? E então é esse penoso extra, né? Porque tem o penoso obrigatório, né? Que é batalhar pela vida. Mas existe o penoso extra, que você, né, é o sujeito que vai. Que nunca está satisfeito, Eu, né? Que quer eu sempre tive mais. amigos, né? Não sei se você lembra, né? A Giovana acho que vai lembrar das pessoas que eu tô lembrando aqui, né? Eu tive amigos na minha fase inicial de professor que assim, o cara trabalhava 70 horas por semana, Dando aula. dando aula em classe, né? Então era toda manhã, toda tarde, toda noite e fim de semana dava aula em cursinho. Então aí constrói uma casa, né? Tinha piscina, construiu uma casa bonita, né? Aí Porque depois, como professor queria viver como médico, né? como professor, queria viver como, como juiz, né? E aí você se pergunta, né? E aí, num certo momento, né? Eu soube que ele havia ficado doente, essa pessoa, tinha tido uma série de problemas. Mas é claro, né? Você já pensou trabalhar 70 horas por semana, né? Em sala de aula? Então, Para quem não é professor, né? É muito difícil você passar 70 horas em sala de aula, viu, gente? é só você imaginar uma pessoa falando Sim. 70 horas, né? E você vai ter uma ideia do que é isso. E não é só falando, né? É explicando conceitos, né? Todos Corrigindo, né? corrigindo e quer dizer, é um trabalho extenuante, né? Mas, E desculpa, tudo junto também a preparação para aula, porque tem que preparar a aula, tem que. 70 horas só as aulas ou também o preparo só das as aulas? aulas, porque era alguém, né? Que né, ele é uma pessoa capaz, né? E ele, num certo momento, você se habitua. Eu, aqui no Canadá, eu preparava minhas aulas, tudo, mas no Brasil chegou um momento que eu não precisava mais preparar as aulas, né? Porque você conhece o conteúdo, você conhece tudo, né? Então, e quando está na tua língua, fica tudo muito mais fácil, né? E a gente faz aquilo todo dia, né? Então, mas tem as correções, né? Quando você dá aula em escolas, né, que né, você tem um sistema de provas regulares, tudo, você tem um monte de correção, você tem reuniões. Então, era uma loucura para essa pessoa. E não era o único que eu conheci. Tem mais gente na lista. Acaba doente.
né? Acaba doente, porque é difícil, né, uma vida assim. E você destrói a sua saúde, né? E assim, não é somente o fato também, junta-se a isso o fato de que às vezes as pessoas elas querem mostrar para a sociedade o que elas têm. Então não é só o fato de querer ter, mas também porque querem que os outros vejam o que eles têm. Então, juntas, o problema pode ser ainda muito maior, né? Esse é um penoso tem o penoso obrigatório, tem o penoso que é este, né? Certo? E esse tem o penoso ao quadrado, que é esse ainda você trabalhar para mostrar para os outros, né? Que é uma baita de uma, né, de uma fria que você vai entrar. Isso no Brasil, infelizmente, é uma coisa muito comum, né? A gente percebe isso quando sai do país e volta e encontra, né, antigos colegas, amigos, né? E alguns estão, né, numa luta danada, né? Que um quer ter mais que Porque o outro, né? a casa, né? Gente, claro que ter uma casa confortável é gostoso. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, né? Não tem nada, ninguém está falando disso, né? É quando aquilo vira uma obsessão na vida da pessoa, né? Aquilo vira uma obsessão, né? Você vai reformar a sua casa, melhorar a sua casa, e aí pronto, você está feliz e satisfeito, né? A pessoa acabou de reformar, ela já está insatisfeita. É esse o problema, né? Não, e eu preciso comprar outra, e essa não serve, e eu preciso ter uma maior, e vira uma loucura, né? É, Porque perde a referência do que é importante. Então, a gente que aqui nós estamos estudando esse assunto é porque, como o César disse, não nos esquecemos da ideia central, né? Viemos por algo maior. é E isso. tudo que nós fazemos aqui é para que Em função tenhamos disso. esse algo maior. Então, o corpo é para que nós para que nós cresçamos em espírito, o estudo é para que nós cresçamos em espírito, o Exato. trabalho é para que nós cresçamos em espírito, a família É é isso. para que cresçamos em espírito Os e amigos. ajudemos os nossos familiares a crescerem em espírito. Esse é o objetivo da nossa vinda para Exato. este É mundo. só isso. Não podemos perder isso de vista. É isso. E a gente esquece, porque o mundo Exato. nos envolve de tal forma que a gente esquece qual é o principal objetivo da nossa vinda. E por isso a gente vai ter que retornar e retornar, porque nós caímos sempre nas mesmas armadilhas: vaidade, orgulho, ambição, egoísmo. E a gente cai sempre na mesma armadilha, porque quando a gente chega aqui, nós nos esquecemos do propósito, porque nós não nos lembramos qual é o nosso verdadeiro propósito, o que nós viemos buscar, mas o estudo espírita nos lembra que estamos aqui para crescer, para nos tornarmos melhores, e nós devemos ir em busca disso. Hum, Então, tudo que nós vamos fazer é para isso. Pra- os amigos que vamos buscar devem ser amigos que nos façam crescer. Na família, né, as reuniões de família é para que nós nos ajudemos mutuamente, para que nós cresçamos em espírito. Esse, Então, esse é o objetivo. esse culto do Evangelho, para nos lembrar, né, para que nós não esqueçamos, né, o objetivo. Porque é inevitável, né? Nós temos que cuidar da vida, do corpo, da casa, do trabalho. Não tem opção. Se você não fizer isso, você não come, você não veste, você não paga suas contas, né? Você tem que cuidar do equipamento, mas não esquecer por que nós estamos usando o Tomar equipamento, cuidado com né? as distrações que podem nos levar para Exatamente. longe, né? Porque quando nós não estamos atentos, qualquer coisa pode nos levar para longe desse caminho. Né? Exato. Às vezes as amizades, né? Uma relação, né? Ou o trabalho, como a gente às vezes se coloca só nesse ritmo, né? De trabalhar para ter, isso nos leva para longe do objetivo. Então, é esse o cuidado, né? Que temos que ter para que tudo que fazemos não nos leve para longe do objetivo. É Porque isso. assim, a nossa finalidade, né, é a nossa perfeição. Nós vamos
em algum momento chegar na perfeição espiritual. E o trabalho para chegarmos lá é nosso. Ninguém vai fazer por nós, é nosso. E se nós nos distrairmos no caminho, não, a gente tem a eternidade, né? A gente fala, mas a gente tem tempo. Sim, nós temos a eternidade. Mas o quanto da nossa eternidade Pode nós ser um queremos usar, umbral né? também. Então a gente tem que tomar o cuidado para que é o aproveitamento do tempo no mundo, né? Porque a vida passa. Quando a gente vê, já foi, né? Por exemplo, a Adriana falou do dia que começa e termina rapidinho, né? E esse meio de ano aqui, o verão para nós aqui, passou muito rápido. Passou muito rápido. Quando a gente vê, a vida está chegando lá de verão. Então, nós já estamos no meio de agosto deste ano. Parece que começou ontem o ano. Então, o tempo vai passando, nós não nos damos conta de como a gente é consumido, né? Daqui a pouco está na hora de ir embora. Hum. Daqui a pouco está na hora de ir embora. Então não esqueçamos o objetivo. Muito bom, meus irmãos. Vamos. Já são 8 e 8. Olha lá, 8 e 8, Já o são tempo já 8 e passou tudo o tempo isso. já passou. Então, cuidemos dos equipamentos necessários à vida, mas não esqueçamos o propósito, né? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece, então, finalizando o nosso evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, para que a luz da vossa presença ilumine nossos corações, para que possamos lembrar a que viemos. Abençoe-nos, Senhor, e permita-nos, Mestre, agradecer, pois como prometeste, o Senhor enviou-nos o Consolador para lembrar-nos tudo o que dissestes, para explicar o que ensinastes. Nós agradecemos, Senhor, a luz, as presenças de amor e bondade que nos envolvem. Lembremo-nos, não estamos sós. Estes benfeitores conhecem nossas lutas, conhecem nossas dificuldades e nestes momentos nos envolvem com especial carinho. Não, ainda uma vez não, meu filho, não pense que está sós. Não pense que eu não veja. Que possamos lembrar que nas praias da eternidade um dia viemos até as margens, trazidos por estes seres queridos. Ajudaram-nos a vestir as roupas que usaríamos no mergulho da reencarnação. Com certa preocupação nos diziam: não esqueça, lá terás tantas atrações, tantos convites, tantas distrações. Não esqueça. E nós
Te buscaremos nas profundezas. Te enviaremos amigos, mensagens. Nós te cercaremos de cuidados, para que não esqueças. Então, Senhor, nós agradecemos, porque o vosso amor nos tem lembrado, pela presença destes seres de luz e amor, que viemos por pouco tempo, mas que este tempo é necessário, que viemos buscar as pedras preciosas do nosso crescimento moral. Que o Senhor nos abençoe. Que abençoe, Senhor, aqueles que conosco atravessam as lutas desta vida. Que não nos falte, Mestre, o amparo, a proteção, o socorro do alto nas horas difíceis, nos momentos de luta, nos minutos de aflição. Que nós possamos, Senhor, receber o amparo, o auxílio, as energias que necessitamos. Logo mais estarás de retorno. Faça o melhor que puderes. Faça o melhor que puderes. E um dia voltarás à praia em que mergulhaste na vida física. Nós estaremos lá para receber-te. Que voltes com algumas pedras preciosas, e terá valido o tempo que passaste neste corpo pesado e denso, neste mundo de brumas. A vitória nos é destinada. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos ilumine. Louvado seja, Senhor, pois sabemos que não estamos sós. Fique conosco, Mestre, abençoe nossa semana, nossos entes queridos, nossas vidas, e que possamos levar a alegria destes momentos em nossos corações. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.